Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é essa nossa aula de hoje. Essa é a aula 22, revisão e avaliação. E agora vamos para a nossa aula. Muito bem, então nós vamos começar a nossa revisão revendo aqui os compostos oxigenados, principalmente aqueles que têm o grupo hidroxila. Então, observem aqui. As funções oxigenadas são as funções que têm, como o nome diz, o oxigênio. E elas estão organizadas geralmente desse jeito, com compostos que têm a hidroxila, que é o grupo OH, a carbonila, que é dupla ligação e oxigênio, e a carboxila, que é a união da dupla ligação com a hidroxila, né? Da carbonila com a hidroxila. Então, nós vamos ter compostos oxigenados que vão apresentar esses três grupos funcionais. Os primeiros compostos oxigenados são os que têm a hidroxila. Então, quem é que tem a hidroxila? O álcool, o enol e o fenol. O álcool, um composto para ser um álcool, ele precisa ter a hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, aquele que só tem ligação simples. Um composto para ser um enol, como aqui pelo nome já diz, quer dizer que tem a hidroxila ligada a um carbono insaturado. Esse daqui ele é muito instável, então ele quase não aparece aí em questões, em exercícios. E o fenol é aquele que tem a hidroxila ligada a anel aromático. Então, assim que a gente diferencia um do outro. Álcool, hidroxila, carbono saturado, enol, hidroxila, carbono insaturado e fenol, hidroxila no anel aromático. Então, qual é a diferença principal entre álcool e enol? Para reforçar aqui, no álcool a hidroxila está ligada a carbono saturado. E o que é um carbono saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples. O enol, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. E o que é um carbono insaturado? É aquele que apresenta uma insaturação, ou seja, aí uma ligação dupla ou às vezes tripla. No caso aqui, ligação dupla mesmo. E a diferença entre álcool e fenol? Um composto, para ser fenol, tem que ter a hidroxila ligada ao anel aromático diretamente. Agora, quando não tem anel aromático, quer dizer que não é fenol. Portanto, esse composto aqui é o quê? Um álcool. Está aqui, ó, a hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, isso aqui quer dizer que é um álcool. Não é porque aparece uma estrutura aqui que vai ser essa estrutura com 6 carbonos, né, cadeia fechada, que vai ser um fenol. Para ser um fenol tem que ter essa característica aqui, a hidroxila ligada diretamente a um anel aromático. E a diferença, reforçando aqui a diferença entre álcool e fenol, esses dois não são fenóis, somente esse aqui. Por quê? Porque a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. E apesar desse composto ter anel aromático, por que ele não é fenol e ele é um álcool? Porque a hidroxila está ligada aqui, ó, a esse carbono e não ao anel aromático. Por isso que ele é classificado como um álcool. E aí a gente reforça aqui a nomenclatura dos álcools, como pela regra de nomenclatura, prefixo, que é o tipo de carbono, infixo, que é o tipo de ligação, e ol, porque ele é um álcool. Então, esse composto aqui tem 2 carbonos, só tem ligação simples e ele é um álcool, portanto, ele é o etanol. Então, a nomenclatura dos álcools vai ser assim, terminação em ol. Metanol, etanol, propanol, butanol, é assim a nomenclatura, ok? E aí existe ainda a nomenclatura usual dos álcools, que sempre começa com a palavra álcool. Então, no caso aqui, o metanol é a nomenclatura oficial. E a nomenclatura usual, álcool metílico, porque vai ser álcool mais o nome do grupo orgânico, metil, etil, propil e a terminação ícol. Então, por isso que é álcool metílico. O mesmo raciocínio para esse aqui. Como é o nome dele, a nomenclatura oficial, etanol. E a nomenclatura usual, álcool etílico.
Então, só observando aqui, esse daqui é o etanol e a nomenclatura dele, essa é a nomenclatura oficial. E o nome usual sempre começa com a palavra álcool, álcool etílico. Aqui também reforçando a nomenclatura, reforçando aqui para vocês a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. A partir de 3 átomos de carbonos, devemos informar a posição da hidroxila. Por quê? Porque podem surgir aqui e vão surgir nomes diferentes pela posição da hidroxila. Esse aqui, a hidroxila está no carbono 1, por isso que ele é propan-1-ol. E esse aqui, a hidroxila, está no carbono 2, por isso que ele é o propan-2-ol, que é a posição da hidroxila. O propan-1-ol é o álcool propílico e o propan-2-ol é o álcool isopropílico. E aí, nesse caso aqui, agora que já vimos também isomeria, podemos dizer que está ocorrendo uma isomeria de posição, porque eles têm a mesma fórmula molecular e eles são compostos diferentes, por isso que eles têm nomes diferentes, álcool propílico e álcool isopropílico. E aí, só relembrando aí alguns álcools, o etanol, que é aquele com 2 carbonos, ele é muito utilizado como combustível, como agente de limpeza, como ingrediente das bebidas alcoólicas. Claro, tudo com porcentagens, com teores alcoólicos diferentes. E ele também faz parte do processo de fabricação de medicamentos e de alguns produtos químicos. Quem é o etanol, aquele com 2 carbonos. Já o metanol, que é esse com somente 1 carbono, ele também pode ser empregado para a geração de energia, também pode ser empregado como combustível, mas apenas em carros, por exemplo, em carros de Fórmula 1, em carros de corrida, porque ele produz uma chama invisível, então ele seria muito perigoso para o nosso dia a dia, por isso que ele não é utilizado como combustível nos nossos carros comuns. E ele não é utilizado como também no processo como ingrediente de bebida alcoólica, porque ele é tóxico, ele é muito perigoso, ok? E agora nós vamos falar sobre os fenóis. Esse daqui é o fenol comum, que a hidroxila está ligada diretamente ao anel aromático. Bem fácil de identificar um fenol. E a nomenclatura sempre vem a palavra hidroxi e o nome do anel aromático, hidroxibenzeno ou, nesse caso aqui, hidroxinaftaleno. Aqui nos fenóis, no naftaleno, só existem 2 tipos de carbonos. Esses carbonos de cima e de baixo são chamados de alfa, por isso aqui está alfa-hidroxinaftaleno. E esses das laterais são chamados de carbonos beta. Só para reconhecer aqui a nomenclatura. Hidroxibenzeno e hidroxinaftaleno. Ok? Agora vamos falar sobre os éteres. O que são os éteres? São os compostos orgânicos em que o oxigênio está ligado diretamente a 2 cadeias carbônicas, ou seja, está aqui no meio da cadeia. A partir dos éteres, os éteres eles são compostos oxigenados de cadeia heterogênea. Por quê? Porque ele está fazendo parte da cadeia principal. Então, a cadeia principal é isso aqui tudo. Então, isso aqui é um éter. Sempre vai estar o oxigênio entre átomos de carbono. Está aqui, entre átomos de carbono. Bem simples de identificar quando um composto é um éter. E a nomenclatura dos éteres, assim como dos álcools, tem a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. A oficial, ela é dividida assim, aqui o prefixo, nesse caso aqui, mais a palavra oxi e o nome do restante da cadeia, nesse caso aqui, etano. Então, a nomenclatura oficial, metoxetano. Já na nomenclatura usual, sempre começa com a palavra éter. Éter, éter, éter. Isso daqui é usual. Então, éter metil etílico por causa da quantidade de radicais para um lado e para o outro. Metil etílico, ou o nome oficial desse aqui, etoxetano, porque tem 2 carbonos para cá e 2 carbonos para cá. Ou éter dietílico. Esse daqui é aquele éter que foi o primeiro composto, né, que foi feito na cirurgia, fazendo como
sendo uma substância, né, que foi encontrada para fazer cirurgias sem dor nas pessoas que antes tinham muito sofrimento para fazer cirurgias. Aqui o metoxibenzeno e éter metilfenílico, só para reconhecer. Agora chegamos aos ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, diferente dos outros que nós já vimos, eles têm 2 oxigênios. Também bem simples de identificar, mas cuidado para não confundir com os ésteres. Os ésteres também têm 2 oxigênios, só que no final não tem hidroxila, tem continuação da cadeia com o carbono. Então, essa daqui é a função, o grupo funcional de um ácido carboxílico, está sempre na extremidade da cadeia. E a nomenclatura sempre começa com a palavra ácido e a gente conta a partir do carbono da carboxila, 1, 2. Então, por isso que esse daqui é o ácido etanóico. Se é um ácido carboxílico, terminação óico, terminação ico, na verdade aí. E o O ele veio para melhor efeito sonoro da língua portuguesa. Pode se apresentar assim ou desse outro jeito aqui que está mais simplificado. Mas observem que aqui tem 2 carbonos. Continua sendo o ácido etanóico. Tá aqui, ácido metanóico. Por quê? Porque só tem um carbono. Ácido benzoico, porque tem o anel aromático. Então, observe que sempre vem a palavra ácido na frente. E aí, relembrando aqui alguns ácidos, o ácido metanóico também ele é chamado de ácido fórmico, uma nomenclatura mais usual, porque ele é um líquido incolor, de cheiro irritante, que quando injetado nos tecidos, provoca dor e irritação característica, né? Que é aquele momento em que você pega uma ferrada de formiga, quer dizer que a formiga está, por uma forma de defesa, ela está inserindo ácido nos seus tecidos, né? Na sua pele. Então, é forma de defesa das formigas, por isso que é chamado de ácido fórmico. E uma das principais aplicações do ácido fórmico, ele é como fixador de pigmentos e de corantes em tecidos, como o algodão, a lã e o linho. Um outro ácido também bastante importante que a gente tem em casa é o ácido etanóico, né, conhecido como ácido acético, ácido etanóico, porque ele tem 2 carbonos também e é o conhecido vinagre que a gente tem em casa. Agora nós vamos relembrar as aminas. Aminas são compostos nitrogenados que têm aí substituindo nos seus hidrogênios por carbonos. Então, bem fácil de identificar uma amina, tem o NH2, ou apenas o N, ou apenas o NH. Apareceu somente o nitrogênio na cadeia carbônica, quer dizer que é uma amina. E a nomenclatura metilamina. Sempre vem o nome amina no finalzinho. Trimetilamina, porque tem 3 vezes o radical metil. Aí aqui é a fenilamina, que é a anilina, né, aquela que é utilizada para corantes, é um corante bem mais barato na indústria, por isso que é muito utilizado em doces. E aqui o acetaminofeno, que é um analgésico, antitérmico. Quando você está com dor de cabeça ou com febre, vai tomar um analgésico, vai tomar um antitérmico, é esse composto que você está ingerindo. E as amidas, diferentemente da amina, tem agora o oxigênio, então bem fácil de reconhecer. A amina só tem o nitrogênio e a amida agora tem uma ligação dupla e o oxigênio, que é a carbonila. A nomenclatura sempre vem a terminação amida e a quantidade de carbonos. 2 carbonos, etanamida. Essa é a nomenclatura. Aqui também a nomenclatura das amidas, identificando a posição, né, 2-metil-propanamida, e aqui a posição do radical metil no nitrogênio, N-metil-propanamida. E agora, relembrando sobre isomeria de função, como o nome já diz, é uma isomeria que ocorre entre átomos, entre compostos que pertencem a funções diferentes. E geralmente ocorre entre álcool e éter, aldeído e cetona, ácido carboxílico e éster, e um álcool aromático e um fenol, como por exemplo esse aqui, ó. Aqui é um álcool e aqui é um éter. Então está ocorrendo aqui uma isomeria de função, porque eles têm a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções diferentes. Aqui é um aldeído e aqui é uma cetona.
Então, isomeria de função, porque eles pertencem a funções diferentes e têm a mesma fórmula molecular. Aqui é um ácido carboxílico e aqui é um éster, importante reconhecer. Então, tem a mesma fórmula molecular. Se eles são diferentes, quer dizer que eles são isômeros de função. Aqui entre o álcool aromático e o fenol. Álcool aromático e aqui é um fenol. Não, isomeria de função, porque eles pertencem a funções diferentes e têm a mesma fórmula molecular. E a metameria é uma isomeria de compensação. A isomeria de compensação é uma isomeria em que ocorre a mudança na posição do heteroátomo. Então, ele está mudando de posição, ele saiu daqui e veio para cá. Eles têm esses compostos aqui, ó, é sempre no mesma função, tá? São éteres e está mudando a posição do heteroátomo. Isso que é isomeria de posição. Acontece também entre os ésteres, observem, ó, só tem um carbono para cá e 2 para cá. Agora inverteu, tem 2 carbonos para a primeira parte e 1 para a segunda parte. Então, é uma isomeria de compensação ou metameria. Certo? Então, essas são as isomerias são isômeros de função. Isomeria de função e a metameria. E, por último, eu trago aqui para vocês a tautomeria, né? Que ainda é uma isomeria plana. O que é a tautomeria? É um caso particular de isomeria de função que ocorre entre 2 tipos de funções. Na verdade, fica ocorrendo aí um equilíbrio dinâmico entre essas funções. E vai ser entre quem? Entre enol e aldeído, entre enol e cetona. Nunca entre aldeído e cetona. Sempre o enol, como ele é instável, vai ocorrer uma quebra da ligação, aí pode virar um aldeído, ou o enol e pode virar uma cetona. Isso que é tautomeria. Como é que a gente identifica? Bem fácil de identificar, porque sempre vão aparecer esses dois em uma setinha de um lado para o outro. Isso que é tautomeria. Encerramos aqui a isomeria plana e, por último, nós temos a isomeria óptica, que é uma isomeria espacial. O que é isomeria óptica? É um tipo de isomeria espacial, porque tem a geométrica também. Ou também conhecida como estereoisomeria, que estuda o comportamento das substâncias quando submetidas a um feixe de luz. Então, quando as substâncias elas estão submetidas a um feixe de luz, elas vão desviar o plano da luz polarizada, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quando desvia a luz para o lado direito, ele é chamado de destrógeno, e quando desvia a luz para o lado esquerdo, é o levógeno. Só tem esses 2 tipos. E como é que a gente identifica a isomeria óptica? Para ter isomeria óptica, é importante ter um carbono quiral. E o que é um carbono quiral? É esse carbono que tem 4 ligantes diferentes. Os 4 ligantes, eles têm que ser diferentes para acontecer a isomeria óptica. Se 2 forem iguais, não vai ocorrer isomeria óptica. Como, por exemplo, aqui, a identificação do carbono quiral. Ele é sempre identificado por um asterístico que temos aqui. Observem que ele tem 4 ligantes diferentes. Ó, ligante 1, não esqueçam, tem o ligante 2, que é o hidrogênio, o ligante 3, que é completamente diferente, o ligante 4. Os 4 são diferentes. Se aparece isso aqui, quer dizer que vai acontecer a isomeria óptica. Então, claro, não vem todo separadinho, todo bonitinho. Geralmente vem um composto assim, você vai ter que procurar onde tem carbono quiral. Nesse caso aqui eu já grifei que esse daqui é um carbono quiral, porque esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, e aqui tem um hidrogênio. De todo esse composto, a gente tem que caçar nesse composto qual é o carbono quiral. É importante identificar. Por quê? Para acontecer isomeria óptica, certo? Então, essa é uma isomeria espacial. Além da geométrica, tem a isomeria óptica. No caso da isomeria óptica, o que a gente tem que fazer? Apenas identificar se existe ou não a isomeria óptica observando o carbono quiral, ou seja, aquele com 4 ligantes diferentes. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido revisar todo esse conteúdo dessa unidade 2. Então, muito obrigada pela atenção.